Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a santa paz do Senhor. E o tema desta palavra é o pecado que tanto prejudica a vida do crente e que precisamos estar vigilante contra tudo isso. Pois bem, o pecado de Judá, nesse trecho, eu não li todo o trecho, causou, irmãos, essa consequência nefasta contra o povo de Deus naquela época, tendo prejudicado em muito a casa do Senhor e a casa do rei, que simboliza a família. Meus queridos, como isso é notório em nossos dias, quando, por conta de alguns pecados que muitas vezes não é levado em conta, coisas terríveis acontecem em nossos dias. Vejam, irmãos, que nós vivemos numa época perigosa. Nós vivemos numa época em que a igreja são poucas as denominações que têm força contra o pecado. E nessa simbologia que terminamos de ler na palavra do Senhor, o rei Sisaque, ele representa o inimigo de nossas almas. E notem, irmão, que é muito perigoso quando o crente peca desenfreadamente e não tem controle nem da igreja e nem da sua casa, da sua família. E aí o inimigo tem liberdade de atacar e destruir, de roubar e de matar. E isso, irmãos, é notório em nossos dias. Note que os escudos de ouros que foi feito por Salomão foi tudo furtado pelo rei do Egito, deixando a casa do Senhor vazia de todos os valores e deixando a casa do rei pior ainda. E isso, irmãos, é triste, porque quando isso aconteceu, o Estado de Israel se tornou em um estado frágil e daí para frente só foi desordem acontecendo por cima de desordem. E isso acontece em nossos dias, quando nós, como servos de Deus, como crentes que queremos andar nos caminhos do Senhor, falhamos. Isso pode acontecer da mesma maneira. Note que o rei Roboão, quando ele precisava da força da sua guarda, dos seus capitães, o que ele fez? Ele fez escudos de cobre para que os capitães pudessem guardá-lo da casa do Senhor e da casa do rei. E o que temos hoje em nossos dias, irmãos? Nós deixamos muitas vezes grandes denominações, notadamente, deixaram, aleluia, o inimigo de nossas almas roubar o que tinha de mais precioso na vida deles, que era a mensagem da salvação, da vida eterna. E hoje se ocupam com coisas que não convêm. Hoje, a maioria das igrejas ensina o povo a ser rico, a ser próspero, quando deviam ensinar as pessoas a ser salvo, a ser sal da terra, a ser luz do mundo. E isso não vemos mais em nossos dias. E isso é triste, porque com isso o inimigo se fortalece diante dessas denominações, fazendo com que eles continuem no erro e sendo cada vez mais assaltado, roubado e destruído com esse tipo de coisa. Mas em todo esse meio tem que existir pessoas
que são sinceras, pessoas que são dignas, pessoas que são honestas. Digo isso no tocante à fé cristã, porque ou nós somos crentes de verdade, ou o diabo nos rouba a paciência, nos rouba tudo que temos em nosso coração, que é a casa de Deus. O nosso coração é a casa de Deus, e se não tivermos cuidado, ele entra, rouba, mata e destrói. Então, meus irmãos amados, tenhamos cuidado com essas situações, para que os inimigos não venham tomar os escudos de ouro que nós temos em nossa vida, que é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, que nos livra, que nos defende, que nos conforta, que nos consola e nos mantém santo na presença do Senhor. Não há coisa melhor do que isso. Agora, devemos ter cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos estar livres desses assaltos do inimigo de nossas almas. Não se deixe ser roubado, porque tudo que você tem é precioso. Aquele que Deus te deu, aquele que Deus te conferiu como uma maneira de você viver com muita alegria, com muita paz e com muito amor na sua vida, para você viver bem com você mesmo, com a sua família e com os seus irmãos na igreja. Que as nossas igrejas tenham cuidado também de não se descuidarem, porque se descuidarem, o rei do Egito desse tempo vai chegar e vai fazer miséria na vida dessas igrejas. Portanto, meus queridos irmãos, tenhamos cuidado, não sejamos como Judá, que pecou deliberadamente, e aí o inimigo exerceu uma autoridade tremenda sobre os seus descendentes, não é? Então, nós não vamos facilitar a vida desse inimigo que tão de perto nos rodeia. Tenhamos cuidado, irmãos, te cuida, busca o Senhor, viva na presença de Deus, e Ele não vai conseguir, aleluia, te tirar do caminho do Senhor, e você vai estar preservado para naquele dia você não ser decepcionado. Amém, irmãos? E amém.